E aí, Carol, Ah, e tudo aí, bem? Marquinhos? Tudo certo, e você? Tô bem, tudo certinho. Carol, eu queria saber de você o seguinte, nessa coisa do distanciamento social que a gente está vivendo, a gente está completando 6 meses de distanciamento. E aí eu queria saber de você, queria te perguntar qual foi o seu maior aprendizado e o seu maior desafio nesse tempo aí? Isso vai muito além da arte, né? Aham. Acho que andam muito juntas, assim, de primeira na minha cabeça, essas duas coisas andam muito juntas. Eu acho que para mim o meu maior desafio tem sido conviver com uma realidade única, meio louco. Estar imersa em um lugar onde eu tenho que lidar com as coisas que estão ali e não tem outro jeito, não tem distrações, não tem um pouquinho de cada coisa, porque eu sou uma pessoa que eu acho que eu vou mergulhando muito, assim, eu gosto da diversidade, do movimento, de me inspirar por coisas novas, experiências, e me privar disso foi muito sufocante, assim, eu acho que para muita gente também, mas eu acho que isso foi o meu maior desafio, assim, é estar parada e entender que é aqui e eu vou ter que fazer acontecer nessa realidade aqui, assim, única, assim, convivendo com as pessoas que estão aqui, do jeito que elas são, sem poder fingir que não é, e é sim, É, pois e é. comigo também, e isso em relação a mim também, tipo, com essa Carolina em casa, sabe? Essa Carolina que se cria quando ela está em casa, não a Carolina da rua, não a Carolina da praia, não a Carolina que viaja, mas a Carolina família, assim, e Uhum. muito louco. E você está produzindo trabalhos na quarentena. Então, agora Uhum. trazendo para a arte, né, trazendo a arte para esse contexto, o que que te moveu a fazer arte nesse período que a gente está vivendo? Eu acho que, assim, também ao mesmo tempo, essa Carolina que eu tava falando antes, né, que se movimenta, que sai, sei lá o quê, é uma Carolina que realmente está sempre. Eu tinha essa impressão, né, de estar sempre em outros lugares. E aí, finalmente, chegou o momento também que a Carolina não tinha nada que distraísse ela, que falasse assim: agora você não tem desculpa, agora você tem o tempo que quiser para pintar, né, para criar. Porque antes eu ficava muito nessa, eu queria mais tempo para pintar, eu queria mais tempo para pintar. E aí, eu acho que essa questão da expansão do tempo e da limitação do espaço foi muito forte na minha criação. Assim, eu me vi num lugar que eu não tinha mais desculpa para não fazer o que eu sempre quis fazer, mas ao mesmo tempo tentando lidar com essa realidade de que são circunstâncias muito difíceis. Tava até conversando com uma amiga minha ontem, que eu falei, cara, agora que eu tô no lugar que eu sempre quis estar, que eu não tenho nada além disso para fazer, às vezes eu fico o dia inteiro sem vontade de fazer absolutamente nada. Ela falou, tipo, não ter o que fazer às vezes é mais difícil do que ter o que fazer. Então, eu É. caí nessa realidade que, tipo, não depende, minha produção não tem que depender de um fator, assim, a gente tem que fazer essas coisas acontecerem independente, assim. Então, eu tinha que fazer acontecer independente de não ter tempo e agora eu tenho que fazer independente de não ter espaço, assim, sabe? Nessa questão Uhum. do espaço que eu digo vários espaços para expandir. Então, no início foi um pouco mais desafiador, assim, eu acho que eu estava tentando entender o que era tudo isso que estava acontecendo, então eu estava numa vibe mais interna de receber as coisas. E aí, com o tempo, eu fui descobrindo uma rotina, aprendendo a ver os meus horários, onde eu conseguia funcionar melhor, como eu conseguia funcionar melhor, e aí foram surgindo resultados eu acho que também a arte para mim ela acaba que é uma ferramenta de terapia assim
que me traz de volta para mim, né? Então, eu consegui também canalizar muita coisa dessas emoções, desses sentimentos, só por me colocar nessa posição de criar, independente se fosse com algum motivo maior para aquela criação, mas só de estar ali imersa. Então, acho que a arte também teve esse papel terapêutico, além do papel profissional para mim nesse momento, assim. Uhum. E assim, um dos trabalhos que você criou, né, que você desenvolveu, na verdade, na quarentena, foi a série chamada Seres Intencionados. Queria começar por ela, o nosso papo sobre os seus trabalhos, né? Vou mostrar, aliás, deixa eu mostrar aqui. Então, você fez aí, né, durante a quarentena, umas figuras, né? Figuras imaginárias inspiradas em objetos da sua casa. Queria te começar perguntando em que momento você parou e disse, vou aglomerar esses objetos aqui e vou fazer uma pintura. Foi num momento assim, eu tava meio confusa. É porque eu acho que no processo artístico, né, é uma eterna caminhada e a gente vai sempre descobrindo coisas que não existiam antes, né? Então, nesse meio desse caminho, assim, durante a quarentena, eu me vi que eu era uma pessoa muito literalmente, e que eu ficava muito no mundo das ideias, viajava, e para mim era difícil aterrar as coisas e ter um pouco de disciplina, porque a arte, né, ela tem isso, ela tem esse lado da intuição, da inspiração, que é o ar, que é o mundo das ideias, mas ela também tem esse lado que você precisa botar o pé no chão e ter disciplina e criar e ter um ritmo, um horário, enfim, essas coisas mais materiais. Então, quando eu me vi muito nesse mundo das ideias, assim, eu decidi me propor um exercício de pintar coisas que estavam aqui na minha frente, no mundo real, porque eu normalmente, meu processo normalmente é muito do mundo sutil, né, das emoções, dos sentimentos, e aí eu me propus fazer um ao contrário, e aí eu cheguei nesses objetos que foram criados, alguns deles foram criados por mim com cerâmica, então são peças de cerâmicas que eu fiz assim sem muitas intenções, eu não sabia exatamente qual seria o objetivo delas. E fui combinando com outros objetos que eu tenho de uma coleção pessoal, que sempre me acompanha e fica ao redor de mim. Então, tem algumas pedras que eu recolhi de viagens que eu fiz, que ficavam por aqui. Tem essa vela que aparece nesse, por exemplo, foi uma amiga minha que me deu de presente. Esses serizinhos têm um olhinho, uma mãozinha verde, são esses objetos de cerâmica que eu falei. Esse que parece uma banheira deitado, também foi um objeto de cerâmica. E esses potes de vidros, né, que eu guardo uns vidros para botar coisas aleatórias, assim, que sempre aparece alguma coisa para botar num vidro. Então, essas coisas ficam por aqui. E aí eu resolvi dar um outro final para elas, assim. E então compus elas numa forma que fez sentido para mim, um pouco inusitado, assim, eu queria esse quê do inusitado, de tipo, o que essas coisas estão fazendo juntas, dessa forma, e pintei. E aí eu entrei muito nessa brisa da diferença do que tem aqui fora e do que ficou lá dentro, nesse mundo sutil, as diferenças, tem pequenas diferenças de um para o outro, o fundo ser infinito também. Esses aqui são os objetos que você reuniu, né? Você aglomerou. Sim. Como é que foi esse processo? Você demorou muito? Você já veio com uma ideia deles? Você foi compondo e mexendo? Foi um joguinho até você arrumar a casa para depois ir para a tela? Um joguinho. Foi tipo uma peça de quebra-cabeça mesmo. Eu acho que o primeiro foi o mais difícil, que foi o amarelo, com fundo amarelo. Eu ainda não sabia o que eu queria fazer, né? Onde eu queria chegar. Esse daí, eu acho. E aí, eu acho que o interessante nessa hora do processo criativo é você imaginar o movimento que o olho vai fazer na tela, aqueles objetos que você escolheu, como é que eles vão entrar na tela, qual enquadramento mesmo, assim, que ele vai ter. E aí eu fiquei tentando imaginar isso, eu acho, na hora de posicionar os objetos, assim,
qual seria o espaço que ele ocuparia que seria interessante para alguém receber, entendeu? Não quem olha a composição na mesa, mas sim quem vai olhar a composição na tela. Então, eu acho que tem esse jogo de balanceamento, né? Do quanto para cima, quanto para baixo, quanto para o lado, as diagonais. Eu acho que isso é uma coisa da prática, né? De ocupação de espaço da tela. Eu acho que foi tendo essa cabeça que eu compus esses cenários que eu chamo de altar. Essas me levam diretamente para um outro lugar, assim. Eu acho interessante essa coisa de levar para outro lugar. Eu estava até pensando sobre isso hoje, assim. Não sei se foge um pouco do assunto, mas tenho muito interesse nesse negócio de como a gente se transporta, né? Tipo, como a tela é minha, eu me transporto para um determinado lugar, mas eu acho que todo mundo que recebe a tela também é transportado para coisas que a própria pessoa faz conexão pessoais. E eu gosto dessa coisa do para onde isso te leva, assim. Isso é muito interessante. Viram os portais, assim, que eu acho que tem muito a ver com o meu trabalho também. Então, imaginar nesse momento e nessa circunstância é algo assim muito precioso, poder criar, poder fazer, enfim, a sua arte é uma coisa realmente vigorosa, né, de aproveitamento Sim. disso. Então, queria que você compartilhasse um pouco de como é que é o seu processo de criação. Você, cada processo é um processo no sentido de existe um rito, existe alguma prática que você faz ou não? É uma coisa que vai vindo e cada processo nasce muito diferente, ou você tem um método? Assim, eu não tenho um método específico, mas tem algumas coisas que eu sei que me mantêm nessa atmosfera criativa de criação, né? Então, para mim, no meu processo, meditar me ajuda muito, porque eu acho que eu tenho uma cabeça que está sempre pensando, sempre fazendo conexões, blá blá blá, e eu acho que ter a cabeça muito preenchida na arte, às vezes ocupa muito espaço. E eu acho que a arte ela precisa desse esvaziamento, assim. E para mim a meditação ela me traz uma paz, eu fico com a cabeça vazia e eu sou uma pessoa que sou muito visual, assim. Os meus estímulos são muito visuais. Não sei se é porque eu já pinto, se uma coisa leva a outra, sabe? Eu pinto, aí eu sou estímulo visual, aí eu tenho estímulo visual, eu pinto. Ou se eu já sou assim naturalmente. Tem até uma coisa interessante de se pensar. Mas, então, quando eu medito e eu desligo, muitas imagens vêm, assim, muitas coisas abstratas que eu acho que se relacionam muito com o meu trabalho. E aí, algumas vezes eu tiro insights, né? Eu acho que a meditação é isso, né? Você vira um canal, assim. Então, vem muitos insights desse momento, mas, além disso, uma coisa também que me ajuda muito a continuar ativa é estudar. Mas, assim, sempre lembrando que o que eu digo é sobre o meu processo, né? Tipo, tem muito a ver com o resultado da minha arte. Tipo, eu acho que cada artista, ele tem que encontrar o próprio processo, porque como é uma coisa, é muito livre, né? É muito aberto a arte, não tem receita de bolo, né, que fala. E então acho que é ir tentando mesmo e descobrindo isso. Eu acho que é super interessante essa descoberta. Mas enfim, voltando para mim, estudar uns conteúdos que me interessam e que eu sei que entram nos meus processos, nas minhas telas, me ajuda muito a ter ideias, porque quando eu entro nesse universo, quando eu estudo, vejo vídeo no YouTube, leio livro, faço curso online, converso com as minhas amigas também e faço grupo de estudos, essas coisas que eu falei dos estímulos visuais, eles surgem cada vez mais, porque a minha cabeça, ela faz esses links, assim. E eu acho que tem muito essa coisa de que você perguntou, né, se os processos são diferentes ou não. Eu acho que tem muito essa coisa de uma arte levar a outra, sabe? Assim, sempre tem a influência um pouquinho do último trabalho que eu fiz no trabalho seguinte. Nem que seja assim, por exemplo, de uma técnica diferente. Se eu vou na cerâmica e eu volto para pintar, eu carrego um pouquinho da cerâmica comigo e a arte já vem diferente. Se eu vou bordar, depois volto para a pintura, já vem diferente. Eu acho que é interessante essa exploração.
E e tem alguma saber coisa, né? Uhum. olhar o que você faz, observar aquilo e perguntar o que é você, da onde você veio, e aí você tira, né, um suco daquela arte, daquele quadro, e aí você consegue ir diferente, né? Você consegue ir mais assim para um próximo. Então, eu acho que isso faz parte do processo, é reinterpretar o que você já fez e e se inspirar com aquilo e aí ir para um seguinte. Eu acho que isso é Uhum. interessante, até para eles ficarem conversando entre si. É uma coisa que eu não fazia tanto no início. Vem muitas imagens, né? Você estava falando que vem muitas imagens e você não sabe também se por conta de você ter muitos estímulos visuais. Você é daquelas que dá uma anotadinha, tem um caderninho de 10 para não deixar esse 10 também. Exatamente. Embora. Nossa, se não fosse caderninho, eu acho que eu não seria nada, literalmente, porque eu ia esquecer tudo, eu ia esquecendo. O caderninho literalmente fez total parte do processo para eu me encontrar como artista, até porque foi nele que eu vi muita potência, assim. Eu comecei com essa... Eu acho que é um hábito maravilhoso que todo mundo, artista ou não artista, deveria ter, porque é um puta hábito de autoconhecimento mesmo. Tipo, então faz uns anos já que eu venho com um caderninho anotando meus pensamentos, as coisas do meu dia a dia, o que eu faço, listas, coisas interessantes que eu escuto, que eu vejo. E aí eu fui vendo muita potência ali, né? Tipo, muita coisa que poderia se desenvolver para outros lugares. E foi assim que eu comecei a realmente querer explorar outras, não é plataformas, mas outros materiais, né? A tela, a cerâmica, porque eu queria conseguir levar essa potência para um lugar mais finalizado, eu diria, né? É uma personalidade assim marcante, né? Tem até algumas telas aí atrás de você. É uma personalidade marcante do seu trabalho são as cores, né? Algo que você mesmo comentou já que muitas pessoas falam com você, né, sobre a questão das cores no seu trabalho. E quando eu fui fazer todo o processo aqui de preparação da nossa conversa, nesse sentido, o trabalho que me chama mais atenção em termos de cores é justamente a série O Vida, Morte e Vida, que são alguns quadros que estão aí atrás de você. E aí são quadros justamente que tratam justamente de um dos assuntos que você pesquisa, que você estuda, que é a questão de alguns ciclos naturais, né? E que Uhum. cada sequência dessa série, ela diz respeito tem diferentes referências de ciclos naturais. Queria saber que ciclos são esses aí que você tratou Uhum. no Vida, Morte e Vida. Então, o Vida Morte Vida é esse daqui, né? Esse Uhum. daqui, eles são mais parecidos, né? Esse daqui não. E esse daqui. São 4 quadros e Uhum. ele foi o meu projeto de conclusão de curso da faculdade. Na verdade, o projeto em si é uma instalação que as telas estariam dentro. O projeto é esse, mas hoje em dia, né, como as coisas já vão mudando, eu já não sei mais se seria exatamente do jeito que eu projetei ou seria diferente. Mas, enfim. Esse projeto, ele se iniciou com a minha vontade de falar inicialmente, tipo, sobre o ciclo menstrual da mulher. Porque eu já vinha estudando esse assunto há muito tempo, né? Essa coisa do universo sagrado feminino, de revisitar o corpo da mulher de uma outra forma, né? Diferente do que a gente vem conhecendo, de uma forma mais natural, uma forma mais selvagem. E esses conhecimentos, eles me levaram para muitos lugares, assim, porque a partir do momento que eu entrei nesse universo, eu comecei a me ver cíclica, não só no sentido da menstruação, mas em muitos outros sentidos. E eu acho que essa coisa de se ver cíclico, dessa mudança de tempo, né? Tipo, você sai do tempo linear e entra no tempo cíclico, você aprende muita coisa, você se vê na natureza, porque a natureza inteira é cíclica, o universo é cíclico, e você se permite morrer, né? Digamos assim, por isso que o nome é Vida, Morte e Vida, porque você se permite ter os seus downs, né? Os seus momentos de sombra, de internalização,
para depois você voltar para cima de novo, né? Para você expandir de novo. Então, introspecção e expansão o tempo todo. Então, tendo esse conhecimento, assim, isso me possibilitou ser um ser humano diferente, assim, e me conectou com vários outros ciclos, como você falou, né? Então, nesses quadros, tem um que representa cada fase do ciclo menstrual da mulher, mas junto disso também, cada um representa uma estação do ano, que também pode ser super associado com essas fases do ciclo da mulher. Cada um representa uma fase da lua, que é completamente linkada também com o ciclo menstrual da mulher. As duas têm 28 dias, dividido em 4 fases. Enfim, são vários ciclos que a gente vê dentro desse mesmo para lembrar que nós somos esse ciclo todo, né? Então, eu acho que tem muito esse lugar do se ver natureza de novo, assim. Acho que é por aí. Agora, uma coisa super interessante, estou mostrando aqui esses quadros, né? Esse aqui é o da menstruação. Vou passar aqui de novo para a gente poder ter uma... Ó, esse aqui é o da TPM, né? Esse aqui é o da pré-ovulação. E aí, o que eu queria te perguntar é justamente sobre esses círculos, né? Tem uma coisa super legal sobre uma cor clara e uma cor escura, né? Que vai sempre se alternando, né? Seria, não sei, assim, fiquei pensando nisso, nessa coisa do que é vazio e do que está colocado. Eu fiquei pensando muito nisso como um ciclo. Não sei como é que você vê a questão do preto, o preto como uma coisa do cheio, do vazio, enfim. Isso é muito interessante. Eu venho pensando muito sobre esse negócio do dentro e fora, né? Do vazio, do cheio, desses contrastes. Eu acho que tem super a ver, porque esse, por exemplo, que é o da ovulação, né? Esse preenchimento amarelo, ele traz muita luz, muita energia, ele ocupa, né, o espaço, parece. E ele tem muito a ver com essa fase, assim, que a gente está mais comunicativa, mais sensual, mais consegue se expressar melhor, abundante, fértil, né? A ovulação está fértil, então tem essa coisa da ocupação no espaço. Já em contrapartida, né, se você for pro da menstruação, ele tem esse buraco, esse void, que a menstruação é um momento em que você morre e que você vai para dentro. Esse é meu preferido, assim, dentro dessa série, porque eu tenho muito essa sensação, assim, já até me falaram isso, que é como se você visse o corpo da mulher de dentro. Então, é você vendo esse corpo e esse void que vira vulva, né? A vulva como esse buraco e muito mais do que buraco, como um portal, que não tem nada além disso, né? Que ela porque tipo, ela é um portal do ser humano para a Terra, tipo, é por onde o ser humano passa para estar aqui com a gente. Então, tem essa coisa do buraco, da vida, da morte e esse feixezinho de energia saindo desse buraco e começando para dar esse gás, essa vida para as outras fases, entende? Para mim é mais ou menos assim que eu de vejo. Renovação também, né? Porque aí esse quadro justamente joga fora para recomeçar um outro ciclo completamente diferente, não necessariamente igual, né? Mas cada Exatamente. ciclo é um ciclo, né? E eu acho que, sei lá, é um joga fora. É um joga fora que eu acho que tem essa coisa de se você se conscientizar do ciclo, você consegue realmente deixar morrer as energias que não são mais para, né, estarem aqui, mas ao mesmo tempo. Eu acho que é isso. Tipo, é a vida junto, né? Com esse jogar fora, a morte disso traz muita vida. Então, é praticamente não morte, é só vida, sei lá. Eu fico nessa vida. Tem uma curiosidade, né, para perguntar. Você terminou a graduação em designer fazendo um trabalho, né, com pintura. Então, queria saber de você, né? Existe uma fronteira para você? Existe uma fronteira entre o designer e a arte ou é tudo uma coisa só? Eu acho que existem fronteiras, mas as fronteiras são muito cambiáveis, né? Tipo, flexíveis, eu acredito. Para mim, design, ele entra
Assim, é engraçado, porque design e arte entram praticamente em tudo, assim, você pode usar essas coisas em qualquer lugar, sabe? Para mim, design, assim, o que eu mais tirei da faculdade é a questão do saber projetar, né? Design é isso, é projeto, é fazer o design de alguma coisa, né? Então, na faculdade em si, cada período a gente tinha um projeto diferente. Então, a gente aprende muito a ter uma questão, né? Uma oportunidade que a gente fala dentro do design, encontrar alternativas para isso, entender como aquilo se funciona, né? Encontrar um público-alvo, todos esses conceitos, assim, né? Tipo, ter muitas ideias sobre, estudar aquele universo, estar imerso aquilo, ter até a coisa da antropologia, né? Da psicologia, tem muito no design, que você tem que se colocar na posição de do que você está produzindo. O design, ele toca em diversas áreas. Você exerce atualmente as duas funções de designer e de artista? Sim, assim, eu acabei de me formar, né? Eu trabalhava numa empresa como designer, mas eu preferi parar de ter um emprego fixo como designer e ter um emprego fixo como artista e poder, tipo, me debruçar o máximo de tempo possível na arte. Mas, em paralelo, eu faço freelas para design, para o coletivo. Toda a identidade visual do coletivo foi feita pela Carol Leal e pela Gabi Prestes, que são as nossas parceiras. Então, ficou lindo, né? E é tão legal poder ver a identidade visual do coletivo e ver ali o trabalho de vocês ali. Né? Em paralelo, Legal, né? Muito obrigado. louco. Eu estava até falando isso com a Gabi, justamente, porque ela também trabalha como designer e também é artista. E como a parte do Vibra, né, do coletivo, que vocês dão essa liberdade pra gente, né, de criar, então, como esse trabalho do Vibra, ele junta muito o meu trabalho, o trabalho dela e um quê do design e o quê da arte, tudo junto ali, porque a gente teve esse espaço, né, e aí a gente gosta muito, assim, do resultado. A gente sempre fica, tipo, babando por um filhotinho. Ai, que bom. A gente também, a gente também. Carol, você tem feito telas sob encomenda, né? É a forma que você encontrou de defender a sua grana durante esse período, desse processo de profissionalização? Ou foi uma coisa que foi acontecendo e aí chegou? Como é que foi isso? Foi acontecendo, mas também é a forma, hoje em dia, que eu defendo minha grana. Assim, esse projeto, assim, ele surgiu mais ou menos dessa forma que você falou, meio com a vida, assim. Eu já pintava, né, já criava muitas coisas, mas eu ainda não tinha vendido nenhum quadro, assim. E aí uma amiga minha virou pra mim e falou: Carol, quero que você pinte um quadro pra mim, pra eu dar de presente pra um namorado. Eu fiquei assim, oh meu Deus. Tipo, isso faz, sei lá, 1 ano e meio, assim. E aí eu falei, mas Gabi, outra Gabi, será? Tenho medo, assim. Ela foi muito importante, foi um clique realmente pra mim, virou uma chave, que ela virou pra mim e falou assim: Carol, confio em você. Eu confio no seu trabalho. E eu acho que isso é uma coisa que falta, assim, talvez pro artista. Se ver como artista é a confiança em si e das outras pessoas nele. Parece que não enxerga, né, não vem essa fonte de confiança. Demora para aparecer isso. E aí, quando ela falou isso pra mim, eu me empoderei disso. Tipo assim, se ela gosta do que eu faço, se ela acredita que eu posso fazer uma coisa interessante, eu vou fazer. E eu vou fazer o meu melhor e vamos ver o que vai dar. E aí eu fiz um quadro que, então, foi mais ou menos assim, ela me falou um lugar e eu conhecia ela e o namorado dela. E eu fazia o que eu quisesse. Ela literalmente falou uma cachoeira pra mim que eu conhecia, que eu já tinha ido. Ela falou: eu quero que você faça uma arte com essa cachoeira envolvida. E aí eu fiz. E aí era eles dois, assim, boiando na cachoeira, pelados, assim, parece tipo Adão e Eva, assim. E a cachoeira que era lindíssima, né, no fundo, assim. E aí isso surgiu essa ideia de fazer encomendas a partir de ideias e projetos de outras pessoas. Então, hoje em dia isso funciona mais ou menos assim. A pessoa, ela vem para mim com alguma proposta, tipo, pode ser com uma foto que ela queira que eu faça algo semelhante, teve gente que já me pediu para pintar música, teve gente que já me pediu para pintar sonho,
Teve gente que já me pediu para pintar experiências vividas, entende? Então, a gente rola essa coisa de ter essa conversa entre eu e a pessoa para eu entender mais ou menos o que ela quer. E eu acho que muito a pessoa já entender qual é o universo, né, que eu converso, como eu falo, como é que eu pinto, e se identificar naquilo e achar que eu conseguiria enxergar, né, o que ela quer que eu passe. E aí eu acho que aí gera esse link de confiança. É muito interessante, é muito gratificante esse processo, porque parece que ela realmente passa uma vontade para mim, eu tenho que interpretar aquela vontade e transformar em arte, assim. Transmutar, né? Transmutar total, né? Transmutar outras experiências sensíveis que não são suas para um trabalho, é um desafio, né? Exatamente. Um desafio. É um desafio, mas é muito gostoso. É desafiante, realmente. Eu fico sempre meio assim, tipo, será que a pessoa vai gostar? Será que acertei? Mas assim, essa é uma fonte de dinheiro, mas eu não sei se é, como você perguntou no início, né? Tipo, se é a mais segura. Tipo, acho que é uma delas. Rola também de vender os quadros que eu já faço. Sim. Literalmente, eles também são disponíveis, a maioria, eu acho, todos. Não só quadros, mas também os bordados, as cerâmicas e também freela de design, né? De identidade visual, de qualquer coisa, assim. Eu não me fecho do design, eu gosto também. Eu só não acho que ele é o principal, assim, mas eu super gosto. Legal. Eu queria continuar agora para poder falar de novo. Queria pedir para a gente voltar para dentro de casa para poder falar sobre um processo que ainda está em construção, que está acontecendo, que é a série Linhagens, né? Que são cintas da sua mãe, da sua avó, que você está bordando. E aí, queria te perguntar, né? Que coisa legal! Tem muita história aí, né? Tem muita história. Muita. Eu precisava para fazer um outro trabalho que nem deu certo de um short cor da pele. E aí eu fui no armário da minha mãe pegar. E aí, quando eu tava procurando esse short, eu achei algumas cintas que, tipo, fazia muito tempo que ela não usava, tava com cheiro de velha e tal. E aí eu fiquei, uau, cinta interessante. Acho que isso daqui pode dar uma coisa. Esse negócio do processo, né? Tá linkando as coisas. E aí mãe, vou costurar. E ela, quer? Vai costurar minha calcinha? Aí eu falei, mãe, vou transformar em arte. Aí ela ficou meio assim, né? Ela fica meio desconfiada com as coisas. Mas, tipo, deixou. E aí eu peguei uma, né? E costurei. E aí eu gostei muito do resultado, que foi esse. E, tipo, essa foto em si foi no meio do processo, né? Como você pode ver que a linha tá pendurada, inacabada, a costura. E isso aconteceu porque eu tava no meio da costura e aí eu começava a mexer na da calcinha, botar ela para frente e para trás e eu me deparei com essa forma, com essa linha, tipo, eu tava costurando ele meio que entre as minhas pernas, mais ou menos na posição da minha barriga mesmo, e a linha vinha até mim e aquele negócio tava ali, tipo, tinha esse negócio do movimento, do ir e vir e aí eu vi potência, assim, na calcinha, num bastidor, sendo costurada, perfurada por uma agulha, né? Tipo, um negócio circular que estava sendo construído ali. E aí eu fui e botei na parede dessa forma, assim, como tava, com a agulha pendurada, com a calcinha toda do avesso. E aí eu acho que ele já se fez uma arte por si só, ele virou um escultórico, né? Um objeto escultórico. Porque eu acho que não é só sobre a linha na calcinha, na cinta, né? Eu acho que é sobre a calcinha também no bastidor, a agulha pendurada. E aí isso me trouxe uma avalanche de conexões com outras coisas. E eu comecei essa série de costurar outras cintas. Você tem costurado elas ainda? Você tem um hábito? Você cria uma rotina de bordar essas Sim. cintas? Então, é bem novo isso, é recente. Tem acho que umas 2 semanas que eu Olha, fiz essa. E aí eu acabei ontem a segunda. E eu peguei da minha avó anteontem a quarta calcinha, mas eu ainda não fiz. Tenho 2 aqui. Aí eu posso mostrar aqui, ó, como é Opa, que ficou. Peraí que eu vou... Essa é como tá a segunda que eu fiz.
Uhum. Deixa eu abrir aqui o seu vídeo. Uhum. Essa é da sua avó. Não, essa é da minha mãe ainda, eu já tinha aqui em Uhum. casa. Uhum. Sim, ó. E é isso que eu ia te perguntar, porque assim, a gente está vendo o seu terceiro trabalho, né? E é muito legal, uma coisa que sim, tem uma característica muito grande que as pessoas já comentam, e é legal que a gente está se deparando com isso, que são as cores. Existe uma diversidade de cores nos seus quadros, né? A gente está vendo aí atrás, agora que eu dei uma chegada na imagem para você, muitas cores, nos seres intencionados também tem cores muito fortes, né? E até mesmo no bordado, né? Que uma outra técnica você também traz muito essa diversidade de cores. Queria que você falasse sobre isso, assim, para você é importante essa questão do colorido? Ela tem uma questão para você, as cores, ou é uma coisa que, enfim, nem sei como te perguntar isso, porque é tão forte que Uhum. tá presente ali, né? É uma É. linguagem mesmo. Sim, eu acho que isso surgiu muito natural, na verdade. Sobre cor, assim, o que me interessa é não necessariamente seguir a cor que é previamente, não previamente estabelecida, mas que já é esperada de determinadas coisas. Eu gosto de, às vezes, trazer cores mais inusitadas para quem recebe, né, aquela arte, assim. Então, são cores que eu realmente acho que fazem sentido naquele momento e que eu acho que trazem uma certa harmonia. Eu acho que os meus trabalhos têm essa coisa do belo, né, da estética. Eu acho que eu gosto de cores que fazem você se sentir com um prazer, de uma certa forma, de uma forma bem subjetiva, assim, bem sutil. Esse negócio que você falou, eu nem sei como falar, mas as cores, elas falam. Eu gosto dessa coisa do sinestésico, assim, cores que vibram ou cores que... o preto, como a gente falou, né, que traz esse negócio do buraco, do vazio. Eu acho que eu vou mais por aí do que ter uma paleta já pré-definida. Eu acho que eu dou essa liberdade para as cores falarem, assim. Não sei. As cores falam, né? Que interessante. As cores É. falam, ainda mais assim, né? Em materiais que são carregadíssimos de memória, de história, de pessoas ali que têm uma ligação muito forte com você, no caso desse trabalho aqui do Linhagem, dessa série, né? Uhum. E dos outros também, né? As cores vão vindo e tem uma relação com as estações, tem uma relação com os ciclos, né? Isso é bastante Sim. interessante. As cores falam muito. Agora, como é que você faz assim o seu processo de cores? Você mistura cores? Como é que você faz assim com a técnica assim da cor? Eu misturo algumas vezes. Eu gosto de talvez dar uma quebrada na cor que vem clássica zona no tubo, normal, ainda mais Uhum. quando são cores que você sabe que são um pouco clássicas, assim, batidas, tipo aquela cor que vem tubo, Uhum. sabe? Eu costumo trabalhar bastante com branco, clarear bastante as cores, isso rola Uhum. bastante. E eu gosto muito do branco em si. Acho que ele traz essa coisa da fluidez muito bem, e também do sonho, né? Do dream, assim, dessa Uhum. estética gostosa, né? Harmônica, assim. O branco, eu acho que ele consegue fazer bastante isso. Mas eu acho que eu não misturo, assim, de criar tantas coisas. Eu acho que eu vou mais por... Assim, quando eu trabalho, por exemplo, com a óleo, que é essa daqui, acho que rola mais essa coisa das misturas, porque a tinta a óleo, ela tem muito esse negócio do tom, né? Ela consegue atingir muitas tonalidades diferentes. Então, dentro de uma mesma área, com uma mesma cor, tem umas partes que eu boto mais claras, umas partes mais amareladas, umas cores mais escuras, para dar esse 3D, essa textura, né? Então acho Uhum. que a óleo acaba que eu misturo mais até. Mas a acrílica, eu acho que é mais isso de que eu falei, assim, mais com mistura com branco, Branco. ou se eu quero uma coisa muito específica, eu vou. Mas é mais para quebrar também, assim, a cor óbvia, assim. Uhum. Não, acho por aí. Carol, a gente começou a fazer uma coisa nessa brincadeira do vídeo, né, de fazer essa série de vídeos com os artistas, que é cada um de nós do Vibra, a gente faz uma pergunta e manda, né? Vou lançar aqui cada um de nós, a Caro e a Leli, a gente fez uma perguntinha, queria que você respondesse assim rapidinho, uma coisa assim, bem despretensiosa. Ansiosa com essa novidade. Ó, você que está começando, você que está inaugurando, ó.
A Letícia te pergunta assim: o que Hum. você faz antes de dormir? Cara, eu acho que ultimamente eu tenho, literalmente antes de dormir, eu fico devaneando na minha cabeça loucamente sobre coisas que eu fiz, que eu pensei no dia. Mas assim, pra ser Uhum. sincera, antes disso, né, antes de dormir, eu mexo no celular, infelizmente. É o mal da nossa geração, né? Uhum. Tipo assim, eu tô ali, boto o despertador, aí eu dou aquela olhadinha no Instagram, desligo e aí eu fico nessa viagem na cabeça até dormir. E a Caro quer saber de você: o que você faz para se inspirar? Eu acho que ir pra natureza me inspira absurdamente. Uhum. Viajar, assim, por menor que seja a distância da viagem, mas acampar, ir para uma casa da serra, assim, com os amigos, conversar com pessoas interessantes, isso inspira muito. Uhum. Eu acho que manter o hábito do caderno também inspira muito. Eu acho que o que eu faço para me inspirar é me alimentar de coisas interessantes. Eu tento ser bem consciente nas escolhas do que está em volta de mim, Tem assim, o universo ao redor, né? do que me envolve. Eu tento ser bem consciente em relação a isso, sabendo que tudo isso vai me inspirar. Então, Uhum. eu acho que para me inspirar, eu sou consciente de que tudo me inspira. Aham, aham. E quais imagens se passam na sua cabeça agora? Essa é a sua pergunta. É. Ai, quase. Poxa, agora Agora. a sua imagem, você, Uhum. e uma imagem que eu tô vendo aqui na minha frente, mas aí não é na minha cabeça, né? Ué, por que não? Você tá vendo? Ué, não sei. Vou mostrar a imagem. É um desenho que eu tenho colado na minha parede, muito aleatório, e aí acaba que ele sempre fica na minha cabeça. Eu fiz com um amigo meu, Uhum. e eu acho que é muito interessante para me lembrar de sempre estar bem solta, bem Uhum. pronta para o que der e vier, e, tipo assim, livre, assim, sabe? Livre, Acho né? que eu Livre. gosto de ter ele justamente para ter essa imagem na minha cabeça, sabe? De Sim. bem. Uhum. Porque exatamente, se isso daqui tivesse aqui, eu ia ficar maluca. Se bem que tem bastante coisa aqui. Não tenho ideia do que é a outra parede. Deixa eu mostrar. Vamos ver. Olha. Uhum. Muita coisa. Muita coisa, fotos, né? Referências, anotações. Só que são, tipo, mais mood board, é uma parada mais, tipo, estudos, né? É exatamente esse Uhum. negócio que a gente tá falando da inspiração. São mais coisas que me inspiram do que processos já terminados, né? Tipo, é pra estar mais aberto mesmo aqui na frente, eu acho. Boto muita fé. Carol, e para quem está acompanhando a gente, como é que a gente faz para te conhecer mais? Cheguei aqui na entrevista, ouvi você, fiquei interessado no seu trabalho, quero te conhecer mais, como é que eu faço? Então, você pode. Acho que a plataforma hoje mais simples, né? É o Instagram, me seguir lá. @Carol Leal, com 2 O's e o mesmo L do Carol e do Leal. O meu Instagram, me mandar uma mensagem, eu super vou amar, de Ah, verdade, tipo, super aberta para qualquer tipo de dúvida, de dúvida em relação ao processo criativo também. Eu super gosto de escutar, de ver novos trabalhos, então eu vou amar receber qualquer crítica também, essas coisas. uhum. E também eu tô atualizando o meu site, Oba! que é mais em relação a portfólio. São os trabalhos tem um pouco mais de explicação, é um material mais completo. Carol, você costuma escutar som? Que som que você escuta fazendo suas coisinhas aí, seus processos? Eu gosto muito de rock psicodélico e antigo, tipo Pink Floyd, para sempre no meu coração. Qualquer momento da vida que eu estar Pink Floyd vai ser um momento incrível. Eu gosto muito de jazz, blues, assim, e eu gosto muito daqueles que são cantados por mulher.
Não sei, eu tenho essa coisa de, eu não escuto muito uma pessoa em específico, Aham. sabe? Eu vou, tudo que é bom eu vou dando like e aí eu vou escutando aquela diversidade do meu Spotify. Uhum. É, a minha música do momento é Re-On, do Fleetwood Mac, não sei nem falar o nome, Re-On, um negócio assim. Uhum. Ó, um som pra indicar, que eu indicaria Dope Lemon, lembrei? Dope Lemon, muito bom. Como? É um Dope Lemon. Muito Uhum. legal. É um rock psicodélico bom também. É Uhum. bom ouvir, fazer arte ouvindo esse tipo de música que tem bastante o instrumental no fundo. Acho que por isso que jazz, por isso que rock psicodélico vem mais na minha cabeça quando você Uhum. pergunta, porque eu acho que combina muito, né, com a arte, assim, com o movimento de pintar, essas coisas bem viajantes, assim. E, Carol, o que você escolhe? Qual das suas obras você escolhe para a gente poder colocar na newsletter? Acho que eu Conta pra escolho uma gente. das últimas que eu pintei, que não foi nenhuma das que a gente falou aqui. Pode ser essa? Claro que É pode! uma mais. É Eu engraçado. posso mostrar aqui. Essa daqui. Que é, o copo de leite, né? É isso? O nome é Tem um caminho que eu faço que cheira a copo de leite. Eu acho que eu escolheria ela porque, tipo, eu tenho essa coisa das telas mais recentes tocarem mais em mim. Então, se eu tivesse que escolher alguma, eu acho que ela tá num momento muito fértil, assim, que estão vindo muitas coisas dela. Ela tá me levando para lugares diferentes. Então, é, e foi muito interessante também ver a reação das pessoas em relação a ela. Eu senti que tocou muita gente. E eu acho que isso é muito interessante. Eu fico tentando entender, tipo, o que tem nela que não tem, entendeu? Tipo, não é que não tem nas outras, mas o que tem de diferente nela, né? E aí eu tô bem imersa nesse universo ultimamente. E tem vindo coisas dela, então eu acho que se eu tivesse que escolher alguma, eu acho que eu escolheria ela. E eu acho que ela é bem abrangente, assim. Eu acho que ela fala das cores, ela fala das formas, talvez de uma certa forma dos portais, dessas coisas da natureza. E quais caminhos? Você falou de caminhos aí. Que caminhos que ela tem levado você? Onde você tem chegado por esse portal aqui, desse último quadro? Exatamente. Eu tenho ido para um caminho de explorar o que são essas formas, porque elas me interessam, de linkar essas formas que vêm no quadro com outros tipos de formas parecidas. Então eu tenho ido para um caminhos muito do embrião, do feto, da criação em si, desse negócio que a gente até falou do buraco e tipo como eu sei que parece, né, não sei se parece tão próximo dessa tela em si, mas essa textura meio orgânica me traz isso do tipo desse negócio do embrião do ser humano, mas também do embrião terra, sabe? Do embrião das Uhum. coisas naturais, dos seres do mar, dos seres da terra, da pedra. O que tudo isso tem em comum, sabe? Assim, então acho que tem bastante essa coisa da textura mesmo, do movimento, das Uhum. conexões que a gente faz de uma coisa com a outra. Mas, para falar a verdade, é engraçado você perguntar até dessa forma, né? Que caminhos que essa tela te levou? Porque, para mim, essa tela tem muita relação com caminhos em si. Quando eu pintei, eu via muito mais essa coisa que parece fundo, né? Que é o branco. Para mim, ele é a figura da tela. Muito mais do que as partes Olha, coloridas. É, é uma curiosidade assim sobre a tela, porque eu sei que as pessoas que recebem não necessariamente veem assim, mas para mim o que eu quis a primeira ideia que surgiu para pintar essa tela foi representar essas conexões, essas interseções, esses caminhos, essa coisa que vai passando entre uma coisa e outra, que está sendo representado pelo branco nessa tela, do uhum. que propriamente representar essas coisas que separam uma das outras, esses caminhos um dos outros. Mas justamente Então, caminhos, né, que estão abertos aí para possibilidades.
Então tem esse outro lado dessa tela que me leva para um caminho dessa coisa da expansão, da conexão, das interseções. E eu volto muito nessa brisa do expandir, do contrair, do esticar, de tocar coisas que você não achava que não ia tocar antes. Eu queria falar justamente de caminho mesmo nessa tela. E acho que por isso também muito o nome. Tem um caminho que eu faço que cheira a copo de leite, que eu acho que toca na questão do caminho e toca na questão do sensorial que essas formas trazem, né? Desse negócio do macio, do gostoso, do cheiroso. E realmente tem um caminho que eu passo que cheira a copo de leite. E eu tinha escrito essa frase no meu caderninho no ano passado. Aí eu tava procurando o nome para essa tela, fui pro caderninho, o caderninho sempre tem a resposta. Caderninho. A resposta tava no caderninho, eu falei, é isso. Pois é, né? E legal, né? Os ciclos são bem interessantes, né? Eles estão super presentes com você, e isso é interessante da gente tomar uma dimensão disso, né? Porque as coisas começam, as coisas terminam, todo dia a gente está nascendo, todo dia a gente está morrendo, todo dia a gente está vivendo, e à medida que o tempo vai passando, a gente vai criando, recriando, com todas as possibilidades, né, que tem, assim. Isso é muito bacana. Carol, você quer dizer alguma coisa para o pessoal, para depois a gente botar alguma coisa que não foi dita, alguma coisa que você quer dizer para o mundo, para as pessoas? Eu acho que eu falaria que você se convencer de começar e dar o primeiro passo é sempre muito mais difícil e doloroso do que o passo em si. Eu acho que tem uma coisa que na quarentena me veio assim bastante essa frase, que é o prazer em fazer o que se tem que fazer. Porque às vezes a gente fica muito nessa de eu tenho que fazer uma procrastinação, né, de ficar enrolando, e aí a gente inventa que aquilo é doloroso, que aquilo é chato, e aí quando você está fazendo a coisa em si que tem que ser feita, que você sabe que aquilo vai ser bom de alguma forma, como aquilo traz prazer para o seu corpo, por você saber que você está no lugar certo, fazendo a coisa que tem que ser feita, sabe? E aí eu acho que é legal trazer esse insight, né, essa visão para coisas que a gente procrastina, não tanto acho que a gente tem que fazer, né, burocraticamente da faculdade, do trabalho, mas aquelas coisas que você sabe que você pode fazer e que você tem total capacidade, que você é bom naquilo e que você sempre vai deixando para depois e vai botando coisa em cima disso. Eu acho que é arrancar esse band-aid mesmo e dar o primeiro passo, dar o pontapé, dar a cara a tapa, porque isso é uma frase que me disseram uma vez, que pouca gente dá cara a tapa, muito menos gente do que a gente pensa dá cara a tapa. A gente fica se comparando com as pessoas que estão lá na frente fazendo e tal, mas na verdade a grande maioria das pessoas, elas ficam presas na barreira do medo. Então vale a pena dar a cara a tapa para o que você sabe dentro de si que você tem e quer e pode fazer. Então eu acho que essa seria a inspiração que eu traria para as pessoas, encontrar o prazer em fazer o que se quer fazer. Carol, muito obrigado por você ter aceito o convite da gente. Que bom conhecer seu trabalho, que bom trocar isso aqui. Espero que as pessoas que ouviram a gente nesse tempo aí possam ter conhecido mais de você, possam também ter se inspirado para fazer outras coisas, tá bom? Muito obrigado. Tomara mesmo. Obrigada a vocês pela oportunidade, por dar essa voz assim para tanta gente, tem tanta coisa para dividir e estamos juntos mesmo, assim. Muita gratidão mesmo por abrir esse espaço, por ver essa potência na arte, assim, por estar disposto a trabalhar com isso. É muito incrível. É isso. É um time, né? Os artistas, os produtores. É um time, todo mundo junto para enfrentar e se fortalecer, que é o tempo, né? Da gente estar junto. E é uma delícia fazer parte disso. Ser artista já é solitário, é um trabalho solitário. Então, é nesse momento, né, que a gente trabalha em equipe. Então, esse é um belo trabalho em equipe que a gente vem fazendo. Muito grata. É isso, eu que agradeço. Beijo, meu bem. Beijo grande. Beijo, Mar. Estamos juntos.